Vamos agora ver de que forma podemos transportar ou transpor uma fotografia para uma folha. Para esse efeito vamos utilizar um método que é o método da grelha. O método da grelha tem a vantagem de podermos ampliar ou reduzirmos qualquer imagem. Na prática, o que eu vou fazer é simplesmente definir um conjunto de quadrículas, numa imagem à minha escolha, e vou repetir essas quadrículas desenhadas, como podem vê-las aqui. A partir desse momento, tenho apenas que olhar para cada quadradinho da minha fotografia e tentar representá-la de igual forma no meu desenho. Como podem ver, já tenho aqui uma quadrícula definida. O ideal é utilizar sempre quadrados. Se utilizarmos retângulos, há uma tendência a não percebermos bem as distâncias. Quando utilizamos um quadrado, por ter lados iguais, torna-se mais fácil identificar onde é que começa a minha orelha, onde é que acaba o nariz. Dessa forma facilita muito a vida. Tenham em conta também que podem definir uma grelha com mais quadrados ou menos quadrados. A quantidade de quadrados vai depender do grau de detalhe que pretendem no vosso desenho. Se pretenderem um desenho com maiores detalhes, vão simplesmente aumentar o número de quadrados da vossa grelha. Se pelo contrário pretendem um desenho um bocadinho mais solto, mais espontâneo, diminuam o número de quadrados. Vou simplesmente contar o número de quadrados, 1, 2, 3, 4, e sei que a minha orelha posiciona-se aqui. Vejamos agora como é que eu posso definir o resto da orelha. Esta orelha ocupa sensivelmente 1/3 do meu quadrado. É muito difícil de ler, mas é uma aproximação. Ela sobe, tento respeitar o ângulo, que verifico aqui na minha imagem, e ela vai descer e também vai aqui ocupar 2/3 da largura deste quadrado, o que significa que vai terminar sensivelmente aqui. A partir daqui tento definir esta orelha de acordo com o ângulo que observo. Ao continuar esta orelha, posso também verificar que ela desce e vai sensivelmente encontrar-se no meio da largura do quadrado inferior, o que significa que ela vem sensivelmente para este ponto. Vou assim descer e vou continuar este processo. A orelha desce e ocupa também sensivelmente metade da altura deste quadrado. Vou ter cuidado com o ângulo, que aqui é redondinho. Esta fotografia não se encontra nem de frente nem de perfil, está numa posição intermédia. É muito importante respeitar estes ângulos. Reparem que este rapaz tem, por exemplo, ângulos muito acentuados, o que torna também a expressão muito interessante deste rapaz. Se eu me limitar a pôr aqui um risco reto, vou perder toda essa força, esse impacto. Agora que já defini a estrutura do meu rosto, posso então passar aos detalhes, aos elementos mais reduzidos. Obviamente vou ter um particular cuidado com a posição dos olhos, do nariz e da boca, porque são eles que vão dar mais valor e é esses elementos que as pessoas vão dar mais atenção. Como podem ver, já tenho aqui o meu desenho terminado. Entre a fase inicial do desenho e esta fase terminal tive que optar por muitos aspectos. Em alguns casos simplifiquei, reparem no cabelo, acabei por desistir da parte superior, quero deixar esta área mais clara, não focar tanto a atenção. Defini os olhos um bocadinho mais ao meu gosto, de forma a serem claros, a serem legíveis. Da mesma forma, reparem nesta orelha. Esta orelha é, como todas as orelhas, muito mais complexas do que pensamos. Eu limitei-me aqui a simplificar. Vai ter aqui uma zona mais escura, corresponde mais ou menos a esta abertura, e simplesmente este contorno do lobo da orelha.